não tá tudo ok. O planeta não tá bem. E a culpa é nossa. Incêndios, desmatamento, pandemia. Queremos nos enganar. Achar que sabemos mais do que de fato sabemos, que podemos fazer mais do que de fato podemos aguentar. E fomos nós, com essa soberba, que desequilibramos o planeta, que causamos todas essas catástrofes. Mas assim como coube a nós todo esse mal, também cabe a nós a cura, a reparação desses erros. Também cabe a nós. Olha o Gabigol! Empata! Avante! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai falar sobre um tema que tem muito a ver com o último Que Faz o Jovem que tivemos, cujo tema foi Faça-se um Mini Jovem. E para isso nós chamamos uma convidada muito especial, que é a Raíssa. A Raíssa é engenheira ambiental e sanitarista e ela vai nos ajudar hoje com o nosso vídeo, que será sobre sustentabilidade e problemas ambientais. Então seja muito bem-vinda, Raíssa. Fala, gente, prazer, eu sou a Raíssa Jacob, eu tô muito feliz em poder estar falando um pouquinho com vocês, já que eu sou apaixonada pelo Mini Jovem, a minha casinha de Santo Afonso. Espero que a gente possa trocar uma ideia sobre esse assunto tão pertinente, que é a questão ambiental, a questão social, e vamos com tudo, porque tá nas mãos da juventude a mudança do nosso planeta. Fala aí galera, beleza? Quem fala é o Vini. Eu pensei em 3 coisas para perguntar para Raíssa. E a primeira delas é a crise climática. Pois é, Bin, essa questão das mudanças climáticas é assustadora porque a gente já sente na nossa pele. Em qualquer região a gente vê mais calor, enchentes, uma crise planetária realmente. E não adianta a gente ir longe. Aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro, quando tem aquela chuva enorme, aquela inundação, que ninguém imagina de onde vem tanta água, é um efeito da crise climática também. E aquele calorão, um sol para cada um, também tem impacto relacionado à crise climática. Então, assim, é uma realidade que a gente já vive, já experimenta no nosso dia a dia. A gente precisa mudar nossos hábitos e vocês vão descobrir mais como no final desse vídeo. Não vou dar spoiler, não. Bom, e a segunda coisa que eu queria perguntar para Raíssa é sobre desmatamento e queimadas. Algo que tem sido bem recorrente, que a gente tem visto bastante nas notícias nos últimos anos. É outra questão muito alarmante que a gente precisa ficar atento. Aqui no Brasil, a gente viu em 2020, em relação ao Pantanal, o grau de incêndio clandestino, o grau de incêndio criminoso que foi assolando esse nosso bioma, mas a gente vê também com certa frequência em relação à Amazônia, em todos os nossos biomas aqui no nosso país. Isso muitas vezes pela causa do avanço das fronteiras agrícolas, para a produção do gado, para a produção de soja. E a gente precisa das florestas para justamente esse equilíbrio climático que a gente falou lá no início da crise climática que a gente está vivendo no nosso planeta. E o Brasil, ele é principal, é prioritário que a gente continue lutando para que tenha o fim desse desmatamento dessas queimadas. Bom, e a terceira e última pergunta que eu tenho para fazer para Raíssa é sobre a pandemia. No que a pandemia afetou o nosso planeta e o que a pandemia tem a ver com esse tema que é a sustentabilidade, que é o meio ambiente. Pois é, a gente ainda está vivendo esse momento pandêmico e a pandemia ela é uma resposta desse desequilíbrio planetário, dessa relação que o homem foi construindo com a natureza, cada vez mais predatória. E a gente hoje vive isso tudo por conta disso. Lá na China tem muitos estudos que já falam que esse problema, esse vírus, ele só chegou até a gente por conta do desmatamento, da nossa proximidade o tempo inteiro com os animais mais selvagens, com os animais que a gente não deveria ter perto. Mas com esse mundo todo doido, todo desequilibrado, a pandemia tá aí e nos mostra como a gente é frágil, como o ser humano precisa estar mais conectado com a Terra também.
Então, assim, todas as crises acabam conversando. A crise climática, a crise do desmatamento, a crise da pandemia, é tudo junto em relação à crise da destruição do planeta, da crise ambiental e social que a gente vive. Bom, outra coisa que a gente queria abordar, que pode parecer clichê, pode parecer repetitivo, é a respeito da nossa responsabilidade coletiva para com o nosso planeta. Tem que ser dever de todo habitante desse planeta cuidar dele. Porque, cara, o nosso planeta que nos dá nosso alimento, nossa água, nossa condição de viver, nossa subsistência. Se nós não cuidarmos dele, nós estaremos nos prejudicando e também prejudicando os nossos irmãos que moram aqui com a gente, né? E isso vai muito de encontro com o maior mandamento que Deus deixou pra gente, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. A partir do momento que a gente tá destruindo um bem que também é do outro, a gente não tá amando o nosso outro. A gente não tá amando o nosso próximo. A gente tá prejudicando ele, assim como nós estamos nos prejudicando. Então, isso a gente não tirou da nossa cabeça, né? O próprio Papa Francisco falou sobre isso no Laudato Si. Exatamente, Ívia. Só para explicar um pouquinho o que é a Laudato Si. A Laudato Si é uma encíclica que foi escrita pelo Papa Francisco e Laudato Si é uma palavra em italiano que significa louvado sejas. E ela foi inspirada também em São Francisco de Assis, que tinha o costume de falar louvado sejas, meu Senhor, por todas as criaturas. Então, através da inspiração do Papa Francisco, ele nos ensina que nós, cristãos católicos, somos criaturas e que precisamos também aprender a cuidar da casa comum que é o nosso planeta. E que não adianta a gente só querer explorar os recursos se a gente também não der em troca o nosso amor e o nosso cuidado. Porque a gente só cuida daquilo que a gente conhece, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, eu vejo hoje a crise que a gente vive, tanto ambiental quanto social, frutos dessa desconexão da humanidade com a natureza, da gente se sentir superior. Mas, na verdade, a gente faz parte do todo, a gente não é superior ao todo. E uma coisa que me toca muito, que o Papa Francisco fala, que a crise planetária, a crise climática e a crise social, elas andam juntas, não existem crises separadas. Porque quando a gente explora o meio ambiente, quando a gente falou lá no início da questão das mudanças climáticas, quem mais vai sofrer são os pobres, como enchente. A gente sabe que as áreas de maior vulnerabilidade são aquelas que vão sofrer. A questão da fome também são os mais pobres que vão sofrer. Então tá tudo muito junto e a nossa responsabilidade como cristãos, como criaturas, é se identificar também como responsáveis por essa mudança, por esse futuro diferente que a gente quer para o nosso planeta. Então, é lembrar que tá tudo interligado, que somos todos irmãos e que precisamos segurar as mãos dos outros, de todas as criaturas, para a gente ter um futuro melhor, um futuro mais saudável para o nosso planeta. E é isso que Jesus quer, né? Que Deus quer pra gente, que pede pra gente. Que nós sejamos sal e luz dessa terra com as nossas mudanças, com nossos testemunhos diários. Além disso, e enfatizando um pouco o que a Raíssa falou e que também está muito presente nessa encíclica, é o nosso dever com a criação de Deus, né? A partir do momento que Deus criou uma parada pra gente, se a gente destrói, a gente está querendo se colocar acima dele. Isso é uma coisa que o Papa bate muito na tecla, né? Até com uma frase que eu vou citar aqui, é o seguinte: a humanidade e toda a criação foi destruída por termos pretendido ocupar o lugar de Deus, recusando a nos reconhecer como criaturas limitadas. Bom, a gente falou sobre sustentabilidade, sobre cuidado com o planeta, mas agora a gente vai trazer um quadro, vai ser tipo um fato ou fake que a gente vai fazer com a Raíssa. Nele, ela vai explicar um pouco, vai dar algumas dicas sobre coisas práticas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para cuidar do meio ambiente, para cuidar da nossa casa comum. Então, bora lá. Primeira pergunta para a Raíssa é: coleta seletiva funciona ou vai tudo pro mesmo lixão? Boa pergunta, Ívia. Para começar, eu vou explicar o que é coleta seletiva, né? Não sei se quem está chegando aqui já sabe o que é coleta seletiva, mas nada mais é do que a gente separar aqueles materiais que são recicláveis nas nossas casas, como o papelão, o alumínio, o vidro e o plástico. E já entrando agora na sua pergunta, separa e vai para onde? Misturam tudo e vai para o lixão? Isso daí vai variar bastante de acordo com a região que a gente mora.
Aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, a Conlurb realiza um trabalho incrível de coleta seletiva porta a porta. Tem um dia e um horário que a Conlurb passa na rua de cada um para buscar esses resíduos recicláveis. Aí vale a pena, eu vou deixar aqui também para vocês um link que vocês veem o bairro, a rua de vocês, e vocês veem justamente o dia e o horário que a Conlurb vai passar. Porque não é mesmo no mesmo dia que a coleta normal, daqueles 3 dias na semana que a gente pode deixar nossos resíduos também lá na porta. Quando tem esse processo tipo da Conlurb, não vai tudo para o mesmo lugar, não vai para o lixão, vai para uma cooperativa, esses materiais são vendidos e são de fato reciclados. Mas também, se você mora, onde você mora, não passa o lixo da Conlurb, da coleta seletiva, tem os vários aplicativos, o Cata Aqui, tem alguns sites também que a gente descobre para onde destinar o nosso resíduo. A gente tem que fazer a nossa parte, porque o nosso lixo é a nossa responsabilidade, né? Mas também lembrando um dado muito importante aqui, já entrando na dica, né? No nosso país, no Brasil, só tem 2% de todos os resíduos recicláveis sendo reciclados. Então é muito assustador saber o montaréu de lixo que está ficando aí no nosso planeta porque a gente não consegue reciclar. E alguns motivos são: a gente não separa direito esses materiais, a gente não tem indústria para reciclar. A reciclagem ela não vai resolver todos os nossos problemas. Então a gente precisa ir pensando lá no início, nos 3 R's da sustentabilidade. Alguém conhece aí? Se você conhece, já comenta aqui. Mas o primeiro R é o de reduzir, o segundo de reutilizar e o terceiro só o de reciclagem. Então a gente precisa seguir essa ordem. Primeiro, reduzir os nossos consumos daqueles descartáveis, por exemplo. Depois, se a gente não conseguiu reduzir, eu comprei aquele vidro, por exemplo, naquela embalagem, tipo essa, que eu adoro usar aqui em casa, eu vou reutilizar. Ponho minha água, tem tampinha e tô aí bebendo, ou você coloca seus grãos, tô reutilizando. E por fim só, a gente vai tentar reciclar. Então a gente vê que o R da reciclagem é um dos últimos, porque ele precisa de muito mais esforço do que só a nossa ação. Precisa que tenham indústrias com incentivo, com vontade de reciclar. Então a reciclagem não vai resolver tudo, meu povo. Vamos começar reduzindo, depois reutilizando e depois a gente pensa na reciclagem. Próxima pergunta para Raíssa. Raíssa, é verdade que a gente precisa virar bicho do mato e largar toda a nossa vida e nosso conforto para ajudar o planeta? Lívia, isso também é mais um fake, porque a gente não precisa de chegar a tanto extremo, a gente precisa viver no equilíbrio, sabendo sempre retribuir ao planeta aquilo que a gente está tirando dele. Aquele famoso desenvolvimento sustentável, né? Utilizar os recursos do planeta se preocupando com as futuras gerações, não só consumindo de forma louca. E a gente largar tudo do que a gente já construiu e morar no meio do mato não é a solução dos nossos problemas. Eu, particularmente, adoraria morar no meio do mato, não vejo problema nenhum quanto a isso. Mas não vai resolver, a gente precisa realmente pensar no progresso, mas sem descartar a questão ambiental ou a questão social, justamente o tripé da sustentabilidade. Então, a gente não precisa disso tudo, mas a gente precisa se reconectar com o planeta, entender a nossa posição, a nossa responsabilidade para buscar esse equilíbrio, já que a gente está tão desequilibrado. E bom, a última afirmação que a gente tem para perguntar para Raíssa se é fato ou não é a de se as nossas ações individuais realmente impactam no meio ambiente, se elas realmente fazem a diferença. E aí, Raíssa, faz a diferença ou não? Pois é, gente, fazem diferença sim, é um fato. Pode parecer muito pouco, mas a gente tem que lembrar que a gente é uma gota no meio do oceano, mas sem a gente o oceano seria menor. E é muito isso que eu tento levar no meu dia a dia, nas minhas pequenas mudanças de hábito. Quando eu abro mão de pegar uma sacola descartável, quando eu levo a minha eco bag, quando eu deixo de usar um canudo descartável, eu uso o meu reutilizável, a minha escova de bambu, quando eu apago a luz quando eu saio de um ambiente, economizo água. São ações individuais que no todo parecem até pequenas. A gente pensa, pô, mas só eu fazendo, não estou impactando tanto. Mas a gente está impactando sim. Claro que a gente não vai ser doido de achar que só com a minha mudança eu vou conseguir salvar o planeta. Mas sem mim, o planeta seria diferente. Então, realmente, é a gente conseguir multiplicar as nossas mudanças através do nosso testemunho diário, da gente trazendo mais pessoas e plantando sementinhas verdes no coração de várias pessoas por onde a gente passar, sem ser aquele ecochato, mas mostrando como é fácil impactar menos o planeta, como é fácil escolher cuidar da nossa casa comum. Então, a gente pode sim fazer a diferença e precisa começar em algum lugar, né? Começando no nosso mundo, dentro da nossa casa, depois a gente vai para nossa paróquia, para nossa faculdade, para o nosso trabalho. E aí, quando a gente vê, a gente já tá como? Uma comunidade verde, fazendo a mudança aí no nosso planeta e salvando dessa destruição que a gente está enfrentando.
Gente, então é isso. Chegamos ao final do nosso vídeo. Queria agradecer em nome do Mini Jovem todo a presença da Raíssa. Muito obrigada. E queria falar também que ela tem um canal maravilhoso, cheio de ecodicas, que a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então se inscrevam lá para também ficar por dentro das coisas. E é isso. Muito obrigada, Rai. Obrigada, gente. Até a próxima. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal para não perder nada. E fiquem muito ligados no nosso Instagram, que a gente vai postar mais coisas sobre o que faz o jovem. Beijo!